Olá, eu sou o Macorati e nesta semana eu vou continuar a tratar com Kubernetes. Hoje eu vou apresentar o controller Replica 7. Na semana anterior nós vimos como criar pods usando a ferramenta kubectl no Minikube e eu mostrei as duas abordagens, a imperativa e a declarativa. E nós vimos que criar pods manualmente não fazia muito sentido, visto que nós não temos inteligência envolvido neste processo. E assim, se um pod morrer, a aplicação vai parar. E se eu precisar escalar os pods, eu vou ter que fazer isso manualmente. Então, dessa forma, nós precisamos de um objeto que cuide dos pods, que mantenha os seus estados e que escale a quantidade de pods quando necessário. E este objeto chama-se Replica 7. Então, quando nós criamos pod diretamente, nós perdemos recursos como resiliência e escalabilidade que o Kubernetes oferece. Neste cenário, nós temos o que é conhecido como o Naked Pod. Assim, se um pod morrer por qualquer motivo, ele não será criado automaticamente. E dessa forma, a aplicação vai morrer junto com o pod. Ou seja, o pod sozinho ele não tem capacidade de criar réplicas dele mesmo. A única solução neste cenário seria criar o pod novamente de forma manual. E assim você teria que gerenciar seus pods manualmente, o que se torna uma tarefa inviável. Para resolver este problema, o Kubernetes oferece um controller chamado Replica 7, que vai cuidar da resiliência e da escalabilidade dos pods. Usando o Replica 7, nós podemos gerenciar os pods e assim, se um pod morrer, ele vai ser recriado automaticamente para atender o que foi definido no Replica 7. Então, o Replica 7 ele atua dessa forma, mantendo o estado e a quantidade de pods que foi definida neste objeto. Agora suponha que nós temos diversos pods criados e em execução no Node. Como que o Replica 7 sabe quais pods no Node ele vai selecionar? Para saber quais pods selecionar, o Replica 7 ele usa as labels definidas nos pods. E o que são essas labels? Essas labels são um par chave-valor que são anexados a pods, Replica 7 e serviços e são usados como atributos para identificar esses objetos. Eu posso adicionar uma label a um objeto no momento da criação ou posso também adicionar ou modificar em tempo de execução. Então é usando as labels que o Replica 7 identifica quais pods ele vai gerenciar. E para fazer isso, o Replica 7 utiliza o selector para definir a qual grupo de pods as definições irão se aplicar. Então o selector ele permite selecionar recursos do Kubernetes com base no valor das labels atribuídas a um grupo de pods. Aqui nesse exemplo, esse Replica 7 ele vai gerenciar os pods cujas labels foram definidas com type igual ao web. Os demais pods não serão gerenciados por esse Replica 7. Então é assim que o Replica 7 seleciona os pods, usando as labels. Então nós podemos dizer que um Replica 7 é um processo que executa várias instâncias de um pod e mantém um número especificado de pods constante, sendo responsável por alcançar e reconciliar o estado desejado de um serviço de aplicativo. Isso significa que o Replica 7 vai gerenciar um conjunto de pods. E como que eu posso definir um Replica 7? Da mesma forma que os pods, os Replica 7 são definidos no arquivo YAML, que pode ser executado a partir da linha de comando. Como exemplo, eu tenho aqui um código de um arquivo YAML chamado replica7.1.yaml, com a definição de um Replica 7. Para executar ou aplicar este arquivo, nós podemos usar o kubectl e emitir um comando, usando o apply-f, que é para forçar o nome do arquivo YAML. Posso usar o apply ou o create. Com isso, o objeto Replica 7 ele vai cuidar dos pods, vai manter o estado, aumentar e diminuir a quantidade de pods quando necessário. Então, isso significa que se um pod morrer, ele vai ser recriado. Isso pode acontecer também se eu excluir um pod. Se a aplicação der problema e o pod morrer, outro pod vai ser criado. E se eu precisar escalar a aplicação aumentando ou diminuindo o número de pods, eu posso
emitir um comando usando o kubectl, e aqui eu tenho um exemplo de comando que escala o número de pods. Eu dou scale replica set, o nome do replica set, olha, definido aqui, e a quantidade de cópias que eu quero escalar. Com isso eu estou escalando aqui o número de pods para este replica set. Então aqui, se nós observarmos e analisarmos o arquivo YAWM aqui definido para esse replica set1, nós temos aqui os 4 campos no nível definidos: o API version, o kind, o metadata e o spec. Na API version eu informo apps/v1 por replica set, o kind eu informo o tipo de objeto, que é replica set. Aqui no metadata eu tenho a definição do nome do replica set e uma label que eu estou usando aqui para identificar esse replica set. Em spec nós temos a definição do pod com a definição da label, olha, para identificar esse pod, e temos também a definição aqui do número de pods. Eu tenho aqui a definição do replica set, aqui eu tenho a definição do pod e quantos pods eu vou criar, quantas réplicas, são 3. E aqui, observe que eu tenho aqui um selector, olha, que está sendo usado para indicar que este replica set vai gerenciar os pods com a label type database, que vai ser esse pod aqui, Então, observe que o meu selector, ele tem um match label aqui e ele está identificando que eu vou gerenciar esses pods aqui, que foram definidos no meu replica set. Então, no replica set eu tenho a definição do pod, do número de réplicas, e eu defino no selector a label que vai identificar os pods que esse replica set vai gerenciar. Então vamos ver isso funcionando na prática. Eu vou abrir aqui uma janela de comandos usando o PowerShell. Eu estou aqui numa pasta Kubernetes. Então a primeira coisa que eu vou fazer é verificar meu ambiente. Se você não sabe como preparar o ambiente com o Minikube, você tem que assistir a videoaula anterior na playlist Kubernetes do canal. Então eu vou verificar se o meu Minikube está em execução, vou dar um status aqui, e ele está parado. Então eu vou iniciar o Minikube, eu vou dar um start. Então com isso eu vou iniciar o Minikube e eu estou usando o Minikube aqui para fazer o estudo aqui no Kubernetes. Lembrando que eu preciso estar com o Docker em execução no meu ambiente, senão não vai funcionar aqui os comandos, certo? Então ele demora um pouquinho para levantar o Minikube aqui. Ele concluiu. Então a seguir eu vou verificar se eu não tenho nada em execução aqui. Então eu vou dar kubectl get all. Então, olha, a única coisa que eu tenho em execução é o serviço do Kubernetes executando aqui nesse IP aqui, tá? Que foi atribuído aqui numa máquina virtual. Então, o ambiente está preparado. Então, agora eu vou criar um arquivo de manifest, um arquivo YAWM, onde eu vou definir o replica set. Para isso, eu vou usar o Visual Studio Code. Eu estou na pasta Kubernetes. Eu vou clicar aqui, eu vou selecionar New File e eu vou chamar de replica set 1.yawm, que vai ser o meu arquivo onde eu vou definir as configurações do replica set. Aqui eu estou usando aqui uma extensão chamada Kubernetes, olha. Então essa extensão aqui, ela permite que você use e tenha mais produtividade. Então com essa extensão instalada, você pode usar uns templates prontos para replica set. Por exemplo, réplica, tá vendo? Ele já me dá aqui, replication controller. Ele já cria aqui, a estrutura aqui para mim do replica set. Tá vendo? Eu vou copiar e colar o arquivo de replica set, porque assim eu ganho tempo. Então, eu estou aproveitando essa estrutura e estou copiando aqui, aquele código do replica set que eu vou usar. Então, eu tenho o API version, apps/v1, o tipo replica set, definindo aqui o nome do replica set. Aqui eu tenho a definição do pod, e da label que vai identificar esse pod, e aqui eu tenho a definição de como esse pod vai ser criado. Então aqui eu vou usar inicialmente a imagem do Redis. Estou definindo o nome do container que ele vai dar, a porta, e estou definindo que eu vou criar 3 réplicas. E muito importante, eu estou definindo um selector aqui, que vai identificar a label do pod que eu vou gerenciar, type database. É essa label aqui. Se isso não for definido, ele não sabe quais pods ele vai gerenciar. Então está definido aqui, o meu arquivo de replica set. Então eu posso retornar aqui para a minha linha de comando, está aqui o meu arquivo replica set. Então eu vou executar esse arquivo e vou aplicá-lo aqui no ambiente do Kubernetes. Então, para mim fazer isso, eu dou um kubectl apply -f, o nome do arquivo YAWM, que é replica set1.yawm. Então, eu vou executar esse replica set no ambiente do Kubernetes.
Ó, ele executou, eu vou dar um kubectl get all e observe, ó, que ele criou 3 pods, ó. Pod, o nome do pod ele define da seguinte maneira, ele usa o nome do réplica set seguindo aqui de um valor randômico. Observe que aqui, ó, o réplica set ele cria os pods e o réplica set. E aqui, ó, ele vai gerenciar os pods desejados, os pods atuais e quantos pods eu já tenho prontos. Eu não tenho nenhum pronto, porque ele está criando, tá vendo? Ó, container creating. Se eu dar um get all de novo, ó, provavelmente ele já está em execução agora, tá vendo? Então eu tenho 3 pods que ele tem que gerenciar, os 3 já foram criados e estão prontos, tá vendo? É assim que funciona. Então em execução eu tenho 3 pods, o serviço do Kubernetes e o réplica set. Usando essa abordagem, agora a nossa aplicação ela passa a ter mais resiliência. Se eu excluir um pod manualmente, ele vai ser recriado automaticamente. E se por acaso der problema aqui em algum pod e ele morrer, o réplica set vai criar outro. Então, ó, eu vou limpar aqui. Vou dar um get all novamente e eu vou excluir esse pod aqui, ó. Esse pod aqui, ó. Vou vir aqui e vou dar o comando kubectl delete pod. Copiei lá o nome daquele pod, ó, e vou deletar esse pod, ó. Eu deletei. Aqui não tem esse pod aqui, ó. É só, ó, eu deletei o pod. Vou limpar, vou dar um get all. Observe, ó, eu deletei, mas ele já está criando o pod novamente, ó, container create. Por quê? O desejado é 3, o atual é 3, pronto, eu tenho 2. Percebeu? Eu deleto e ele recria automaticamente. Se eu der um get all novamente, ó, eu vou ter o pod em execução. Esse pod aqui, ó, que é o mais recente. Eu deletei e ele cria novamente o pod. Agora vamos supor que eu precise escalar a minha aplicação, aumentar a quantidade de pods. Eu tenho 3 pods, mas vamos supor que eu precise agora executar 6 pods. Para fazer isso, ó, eu posso escalar usando o comando kubectl, dou scale, réplica set, dou o nome do meu réplica set, que é Redis réplica set, e aqui eu vou dar quantas réplicas eu quero. Réplica igual a 6. Então agora, ó, observe que eu tinha 3, ele está criando mais 3. O desejado agora é 6, e eu tenho prontas 3 dos 6 atuais. Eu vou limpar e vou dar um get all novamente. Ó. Ele está terminando de criar o último. Deixa eu limpar. Pronto. Observe que agora eu tenho 6 pods que ele criou para mim. Eu escalei aqui o número de pods. Então observe que o réplica set ele gerencia e permite escalar o número de pods na sua aplicação. Agora vamos supor que alguém tente criar manualmente aqui um pod atribuindo a mesma label que foi definido no réplica set. Por exemplo, vamos supor que eu vou dar o seguinte comando, kubectl, vou criar um pod manualmente, vou chamar de pod test. Vou usar uma imagem aqui do Nginx e eu vou atribuir, ó, uma label que já existe, ou seja, database, que é a label que eu usei aqui no meu réplica set. Então eu estou criando um pod manualmente com a mesma label do réplica set. Eu vou dar um enter aqui, ó. Ó, ele criou. Vamos dar um get all. Olha só, eu tentei criar, mas ó, tá, olha o status aqui, ó, terminating. Por quê? Eu tenho 6, o número desejado de pod era 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui, ó, como ele está usando a mesma label, o réplica set só vai permitir 6. Então eu vou limpar, se eu der aqui, ó, um get all, o pod que eu criei, ele é criado, mas ele é destruído automaticamente. Por quê? Porque eu tentei criar um pod com uma label que vai exceder o número de pods que foi definida no réplica set. Percebeu como o réplica set gerencia a quantidade desejada de pods e ele identifica os pods pelas labels? Então é assim que funciona. Agora eu vou mostrar uma limitação que o réplica set tem. Então vamos supor que agora eu preciso criar os meus pods, mas esses pods aqui, todos eles estão usando a última imagem do Redis. Eu vou voltar aqui no arquivo do réplica set, ó, eu estou usando a imagem Redis. Agora vamos supor que a imagem que eu vou precisar usar vai ser a imagem da versão 7.0.0. Então eu alterei o meu arquivo YAML e as imagens aqui agora não vai ser mais a última, vai ser dessa versão. Vamos supor que eu precisei fazer isso. Então aqui agora, ó, eu vou usar o comando para recriar o réplica set, né? Ó, vou dar um apply f réplica set 1. Executou,
eu vou limpar aqui e eu vou dar um get out. Então, naturalmente, como eu executei, eu voltei a ter 3 pods, né? O meu réplica set estava definindo como 3 pods. Observe que aqui, ó, eu não tenho nenhuma alteração aparente. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Eu vou pegar esse pod aqui, ó, e vou abrir esse pod. Vou descrever e vou verificar qual a imagem está em execução nesse pod. Então eu vou dar um kubectl describe pod e eu vou usar redis.replica7 6lngs. E vamos ver a imagem que ele está usando. Olha aqui, ó. Image heads. Ele continua usando a imagem anterior, mesmo tendo alterado o replica set. Então agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deletar o pod ali, ó. Vou dar um kubectl delete pod redis replica 7 6lngs. Deletei esse pod, vou dar um get out, ó. Ele está recriando esse pod, ó. Então vamos limpar, vou esperar ele recriar. Ele recriou, ó, esse 15 segundos. Agora vamos dar um describe nele, ó, que é o gpttd. Vamos ver agora aqui, ó, a imagem que ele está usando, ó, Red 7.0. Então, o que nós podemos concluir disso aqui? O réplica set, ele permite eu atualizar a versão da imagem usada nos pods, né? Que vai criar o container nos pods. Mas ele não faz isso automaticamente, ele só vai fazer isso depois que o pod morrer, como nós mostramos aqui. Tanto é que se eu abrir aqui dê um describe num pod V2DF9, eu vou ver que ele continua usando a imagem antiga, ó, do Redis, e não a imagem 7.0.0 que eu alterei no meu réplica set. Então essa é uma limitação do réplica set. Para resolver esse problema, nós podemos usar um outro objeto do Kubernetes, que é o deployment, que nós veremos na semana que vem.